Bom dia, galera. Estamos de volta com o nosso programa Chá e Poesia. E aqui do meu lado está o nosso querido professor Edi. E quem não conhece, o professor Edi, ele é membro de vários júris de premiações, como Prêmio da House Gift Fair, Prêmio Tokstok e Museu da Casa Brasileira. Bom dia, professor Edi. Bom dia. Tudo bem? Excelente. Graças a Deus, estamos aqui firmes, prontos para colaborar com vocês, o que for possível, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua visita aqui, de ter citado o nosso convite. E a gente gostaria de servir você o nosso chá, que foi feito por mim, que é o chá branco com melão e morango. Espero que você goste. Muito obrigado pela gentileza e pelo carinho de vocês, né? Vamos então. Tchim, né? Saboroso. É um chá branco bem suave, assim, misturado com melão e morango, que tem propriedades benéficas para a saúde. Que bom. Desintoxicante, também melhora o sistema imunológico e diurético. Já senti, foi maravilhoso. Então, para começar a nossa entrevista, a gente gostaria de saber mais de onde que vem o seu apelido Edi. O meu nome é Auresned Pires Stefan, né? E esse Auresned vem do grego. Exatamente o conceito, né? A base desse nome Auresned seria aquele que traz a luz. Né? Que eu me sinto até orgulhoso e minha mãe ter, digamos, definido esse nome, né? Me parece bastante expressivo. No dia a dia, em casa, eu tenho o referencial de ser o Auris. Né? O Auris é um nome, digamos assim, familiar. No entanto, em 1966, exatamente, eu fazia o cursinho, um cursinho preparatório às faculdades. Era um cursinho que existia na Rua Maranhão, por sinal, na frente do atual IED, naquele prédio do 620 Maranhão. Uhum. Nós fazíamos o cursinho lá. E um grande amigo nosso, que até hoje, por sinal, Carlos Perrone, ele considerava que o nome era um nome muito difícil de ser pronunciado. Auresned. Então, no dia a dia, ele ficava sempre estabelecendo um jogo, né? Auresned, Ed, aí virou o Edi. E aí ele falava que tinha que ser um Edi diferente. E simplesmente, profissionalmente, eu acabei perdendo meu nome jurídico oficial e passou a ser o Edi, o qual eu carrego isso aproximadamente, acho que há uns 44 anos aproximadamente como Edi. Então, no dia a dia é o Edi. Que legal. E a gente também gostaria de saber como é que começou, assim, como é que você descobriu o design e como é que começou a ter a história de pesquisa também. A história de design é uma história muito interessante. É um período em que poucas pessoas poderiam ter como referência esse universo que hoje, de uma forma ou de outra, já conhecemos. Mas, na verdade, o meu dia a dia era desenhar. Eu sempre gostei de desenhar. É uma coisa que era parte integrante do meu dia a dia. Então, já naquele período, né, do tempo de colegial, se tinha o concurso. Naquela época se falava muito em desenhar flâmula. Flâmula naquela época era alguma coisa assim muito especial, né? Então apareceu o primeiro concurso para desenhar uma flâmula era para o Grêmio da escola. Lá vou eu fazer o raio do desenho. E já naquilo que seria hoje ainda o primeiro grau, mas efetivamente naquela época era o ginásio, né? A disciplina ou a matéria que a gente tinha, digamos, um carinho maior, era desenho. O desenhar era uma parte integrante do nosso dia a dia. E já naquela época eu desenvolvi, claro que guardando as proporções, um projeto de um trator, né? E esse trator, eu desenhei o trator, o conceito dele e tudo mais, e depois isso foi para o SEDAI, que era um prêmio que envolvia os inventores, né? Era uma instituição governamental que incentivava a criação. Então, eu diria assim, que esse processo de desenhar já era assim, parte integrante do meu dia a dia. Assim, eu ficava mais recolhido, né, praticamente em casa, e gostava de ficar desenhando. Agora, eu sabia que até certo ponto era aquilo que eu gostaria de fazer. Mas, efetivamente, não havia, apesar do incentivo da família. No caso, meu pai, meus pais já falecidos, né, deram todo o apoio. Foi muito interessante que houve um grande apoio
eles sentiam que era esse o meu mundo. Mas efetivamente nós não tínhamos uma orientação, né? Não existiam, digamos, escolas específicas para isso. A única referência que nós tínhamos naquele período seria o curso de arquitetura da FAU da USP, em que se falava alguma coisa sobre esse desenho industrial. De outro lado, foi, como ainda é hoje um costume meu, ler o jornal todos os dias, né? E nesse período, exatamente na década de 60, que eu estava no navio chamado científico, que hoje é o colegial, a gente via com algumas matérias do Aloysio Magalhães, né, quando ele criou, digamos, a identidade visual do 4º centenário do Rio de Janeiro. Né, o B do famoso Bozano do Rubem Martins, né, e em outras coisas que o desenho do Aruanda, feito pelo Ariandro da Rocha, que ganhou um prêmio, né, do Salão do Automóvel. Então, nesse período da minha adolescência, né, final da adolescência praticamente, eu via tudo aquilo, não sabia aonde estudar e o que fazer, mas foram inputs iniciais. Uma que eu gostava de desenhar e outras as matérias que falavam dessa novidade para o Brasil, naquele período, desse desenho industrial. Então essas matérias, essas entrevistas, o que a gente via, eu olhava para aquilo e dizia assim, é isso que eu pretendo. Que legal. E eu queria perguntar para você, o que você acha, qual é a cara do design brasileiro atualmente? Bom, essa é uma pergunta, me parece, quando você coloca esse referencial da cara, né? Você está se referindo aqui identidade, né? Como é que se identifica? Então, aí tem que tomar bastante cuidado, porque existem muitas vertentes, né? A palavra design, ela, no meu entender, ela tem, digamos, um grau de amplitude muito grande, né? Então, eu diria assim, que a Embraer, ela tem um design das suas aeronaves, né? E ela pode, em alguns segmentos, ter uma cara de Brasil, né? Mas, no fundo, o conceito tecnológico dela tem que ser mundial, né? Então, tem que verificar qual segmento. Se a gente for avaliar pequenas produções em série, que chega até muitas vezes a um caráter de um artesanato semi-industrializado, sim, existe, digamos, uma série de tentativas, né, de vários designers, né, produzindo, buscando essa identidade brasileira. Então, bastante cuidado, digamos, temos que ter o que vem a ser Brasil, entender o que são essas raízes e o segmento aonde você pode inserir ou inferir esses valores. Uhum. Então, em alguns segmentos eu tenho um pouco de dúvida que há condições de você procurar essa chamada identidade brasileira. Em outros produtos, em alguns outros segmentos, eu creio que há uma procura, existe, digamos, uma busca incessante em relação a isso. O que ocorre, na verdade, não podemos esquecer também, que o Brasil ele é multifacetado, né? E o Brasil tem muitas identidades, né? A identidade do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado e não tentar impingir. Isto aqui, digamos, é uma identidade brasileira por querer. Então o processo de identidade, que é um processo de identificação, tem que ser avaliado com muito cuidado. A trajetória do design, os valores que, digamos, está, até certo ponto, agregando esse produto, né? Para que não tenhamos modelos estereotipados e nem falsos. Sim. Então, isso poucas pessoas ou poucos profissionais conseguem efetivamente, digamos, extrair e trabalhar com o devido cuidado. Aí exige, naturalmente, uma sensibilidade e um talento muito especial para ele poder extrair esses valores e incorporar isso ao seu projeto. É mais fácil a gente criar um produto e dizer que através da matéria-prima ou do conceito que faz parte do Brasil do que dizer isso é a cara do Brasil, isso. Na verdade, né? Eu acho que tem que ter essa capacidade de entender esses Brasis, né? Entender essas identidades e não esquecer, quando nós estamos falando de design, nós estamos pensando em escala, né? Então, em que escala isso vai ser produzido industrialmente?
Se você está fazendo produto, você está fazendo objeto. Sim. Quando eu falo em produto, eu falo em linha de produção. Isso, quando eu falo objeto, eu posso produzir 2, 3, 5. Então, objeto é uma coisa, o produto é outra coisa. E como é que você vê a relação da arte e o design no Brasil? Essa é uma pergunta também, digamos, bastante ampla e complexa, né? Eu quero dizer o seguinte: quando eu falo em arte, eu falo arte no sentido, digamos, daquele artista, né? Daquele que, digamos, produz a sua obra, mais. A arte em si é a obra única. Então, esse artista, digamos, tem o seu mundo, a sua poética, né? E ele estabelece, digamos, a partir disso, a sua obra. Se vai ser pintura, gravura, escultura, se vai ser uma instalação, mas é aquela obra extremamente autoral. Então, isso, digamos, no meu entender, seria o conceito de arte. O artista. Quando eu entro na seara do design, eu entro na seara, digamos, o seguinte: eu desenvolvi essa xícara, né? Como é a produção dela? Eu tenho um molde, eu tenho a reprodução, né? Eu tenho que pensar o custo-benefício. Quando eu falo em design, eu entro mais no universo de um briefing. Eu tenho que definir um briefing, eu tenho uma produção em escala, eu parto, digamos, de uma necessidade, ou crio uma necessidade para um determinado público. Quando eu penso no design, eu penso nessa cadeia produtiva, fornecedores, controle de qualidade. Então, é um outro raciocínio. Sim. Agora, nós não podemos esquecer que existem interfaces. Isso também, digamos, não pode ser esquecido. E que artistas, entre outros, e principalmente na década de 50, artistas da arte concreta, o concretismo, deu grandes contribuições, principalmente do design gráfico, né? Os conhecimentos dos princípios da Gestalt, do design gráfico, muitas vezes, ou grande parte das vezes, eles foram baseados em conceitos da arte concreta. Então, existem, digamos, grandes artistas que trabalharam e deram grande contribuição. João de Barros, por exemplo, aqui, um grande artista, concretista, e que, digamos, trabalhou com o processo de reprodução industrial, né? Agora, existem artistas que muitas vezes aplicam a sua arte, eu diria assim, pode considerar aí como sendo arte aplicada. E um dos pioneiros foi exatamente o Aldemir Martins. O Aldemir Martins, o que ele fazia? Ele reproduzia, em plástico da Goiânia, famosa, né? O desenho dele. Ele foi um pintor e um desenhista, e como desenhista, digamos, teve uma repercussão internacional, ganhou o prêmio da Bienal da Itália, né, na Veneza. Então, é o que ele fazia. Para acelerar vendas, as empresas pediam que ele desenhasse os seus gatos, as suas flores e tudo mais, nos produtos. Então, o que acontece? O produto, de um modo geral, a configuração dele já existia. E ele aplicava o seu desenho, né? E isso criava, digamos, um design de superfície diferenciado. Guardando as proporções, está aí o Romero Brito. O Romero Brito, praticamente, ele tem, digamos, uma qualidade do seu desenho, que é marcante pelas cores, pela sua configuração, e praticamente aplicado em tudo, né? Então, num sentido amplo da palavra, eu diria, de fato, ele é um artista plástico, um artista visual, né, que aplica isso nos produtos e é reproduzido em grande série, né? Não vejo nenhum mal em relação a isso. Ele está propagando, mas no fundo ele está divulgando muito a obra dele, né? Ele não desenvolve um produto. Ele insere, na verdade, a sua plástica, o seu visual, a sua poética nos produtos.
Você monta a exposição, tal, aí chega o pessoal de uma revista, tal, mas professor, qual que é o melhor de todos, né? Aí vem o fotógrafo, esse aqui. É a coisa que é inexequível muitas vezes. Isso aqui dá uma fotografia muito boa, porque eles querem colocar na capa ou na abertura da matéria. Nossa, isso é futuro, né? Mas que não tem futuro nenhum, não funciona, né?